Olá você, telespectador, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição desta sexta-feira, sexta-feira 13, do Opinião Litoral. A gente vai ter como comentarista nessa edição o advogado Roberto Mohamed e a gente tem como convidado o engenheiro José Santaella Redorá Júnior, que é secretário da Associação dos Moradores e Comerciantes da Campos Melo. Tem um imbróglio grande representando moradores e comerciantes da Campos Melo e a Prefeitura Municipal de Santos, até mais o governo do estado do que a Prefeitura, mas também a Prefeitura, em função das obras do VLT, que teve há um tempo atrás o projeto alterado e passou por ali, não é, Mohamed? Boa tarde. Boa tarde, Paulo, Santaella. Santaella, eu vou começar porque nós tivemos o prefeito aqui na segunda-feira fazendo um programa e lógico que a primeira pergunta que eu fiz para ele foi a questão da Campos Melo. Embora seja uma obra do Estado, eu questionei o fato de que ele, toda vez que o governador vem, ou que alguém vem do governo do Estado, ele está mais preocupado em fazer massagem no baixo ventre do que assumir a postura de defesa dos moradores da cidade e do que está acontecendo ali naquela obra do VLT, que é, na minha opinião, escandalosa. Ali estão ocorrendo coisas que aparentemente é para colocar uma tornozeleira eletrônica no presidente da IMTU e toda a diretoria, porque é coisa de bandido. Estão refazendo a obra toda e embora ela seja do Estado, novamente, eu vou colocar aqui, você tem uma responsabilidade do município que tem que fiscalizar. O próprio prefeito confirmou que tem 6 servidores lotados ali para fiscalizar. Você tem a CET, que tem que estar presente em tudo e autorizando tudo, porque está se falando de vias de locomoção. E eu queria que você esclarecesse para a gente, porque ele disse aqui que realmente é um absurdo. Ele concordou com tudo que nós colocamos. O problema é negar que a prefeitura foi omissa. Porque ele diz que ele faz de tudo para tentar fazer. Ora, como é que ele pode ter feito de tudo se as obras estão sendo refeitas? Quer dizer, ninguém na prefeitura fiscalizou absolutamente nada em relação ao projeto e vê que ele estava errado. Conta para a gente o que aconteceu ali na Campos Melo desde a última vez que você esteve aqui. Sim. Bom dia, Mohamed, Paulo. Resumindo, é uma obra com defeitos de projeto. O conceito que foi aplicado nesta obra está errado. Isso nós estamos batendo na tecla desde que tivemos conhecimento dos detalhes técnicos de execução do projeto em si. O que significa isso? Prática. Reduziram a altura de toda a Campos Melo em quase 20 centímetros, todo o percurso. Aí se balizaram no projeto... Calçada e leito correto. Calçada ou só o leito? O leito foi reduzido. E houve um erro gravíssimo de topografia entre o início da Campos Melo e até o final. Já foi corrigido e hoje nós temos lá o quê? O conceito de que tudo ficaria no mesmo plano e não se conseguiu atender. O que resultou? Utilizaram dados técnicos e cadastros dos desenhos da prefeitura, que foi executado por um consórcio de engenharia contratado para esse projeto, pela EMTU, e a resposta que veio, as casas ficaram com meio metro de desnível, com a nova calçada. O que a prefeitura nos posicionou? Que foi um erro das casas, que as casas que estão há 70 anos instaladas naquele local, elas estão mais altas, que não deveriam estar assim. Então, o que nos compete? A fiscalização, ela vai fiscalizar um projeto já concebido. Então, ele já nasceu com uma concepção errada. O que assumiram como dados cadastrais não bate o que é a realidade. Veja lá uma esquina da Xavier Pinheiro com a Campos Melo. Ali tem uma estação, agora está se discutindo uma desapropriação a posteriori, que é toda a esquina da Xavier Pinheiro com a Campos Melo, porque tem uma estação na frente, então há um desvio do percurso do trem, e do lado esquerdo, sentido centro da Campos Melo, a calçada foi encurtada. E os postes ficaram a meio metro da sacada. Esqueceram que o prédio tem uma sacada.
Em cima ele tem um avanço, embaixo do prédio ele volta um recuo de 50 centímetros. Então, o que acontece? A prefeitura, ela deu o aval para toda esta obra, com todo o seu corpo técnico, mas de um conceito de projeto, de detalhes técnicos com dados errados. E isso causou toda essa confusão. Encontra-se tubulações que não estavam previstas, apesar do georradar. Você teve agora um problema, está tendo agora, esta semana, está inundada. A Campos Melo estava inundada com a chuva de anteontem. Nós tivemos 88 milímetros de chuva em janeiro até agora e é previsto 330. Está lá. Nós enviamos o vídeo para vocês. Totalmente inundada. Então a drenagem não opera. E agora nós estamos pela terceira vez quebrando o asfalto. Por quê? Está todo irregular. As canaletas de drenagem nas laterais não estão operantes. Olha, é tanto erro básico, cara, assim vamos chamar crasso, tá certo? Que a gente fica assim perdido. Por isso buscamos quem? Diversas vezes a prefeitura. O seu prefeito nunca nos recebeu. Quem recebia era o senhor Flávio Jordão, que agora está sendo deslocado, e alguns secretários. Então, não havia resposta, fomos ao Ministério Público. E o Ministério Público tem agido e colaborado para a gente, para quê? Para corrigir a obra, evitando a judicialização. Quantos centímetros as casas ficaram acima da calçada? Ali no final da Campos Melo, número 200, cerca de meio metro. Você tem hoje uma calçada ali perto da Emílio Ribas, em direção ao centro. Isso não é uniforme em toda a Campos Melo? Não, porque tem desníveis das calçadas anteriores. Então, o trem percorre plano. E aí, no cruzamento das ruas Luiz Amacuco, Luiz Gama, João Guerra e Xavier, você observa uma rampa. Parece que você, com o carro, agora estão nivelando. Então, está se criando agora um bolsão na Luiz Amacuco, nesses cruzamentos. Porque o trem passa mais baixo e ali nós vamos ter o quê? Problemas de drenagem. Isso já está... Então, os problemas de drenagem já apareceram na implantação da outra fase do VLT, especialmente ali atrás do morro da Praia do Itararé, correto. Também no José Menino, houve inundações onde nunca antes havia tido inundações, né? Correto. Isso aí é em função da mexida no sistema de drenagem já existente, o anterior? Exatamente. Então, a água escoava numa direção, ali no trecho da Campos Melo, e se tornou a escoar em outra direção. Vamos supor, Luiz Gama para Rodrigues Alves. Então, a água se traz da Luiz Gama, nessa quadra, vai pela Rodrigues Alves até onde? Canal 3. E todo o sistema de drenagem é extremamente Inclusive, importante. ali na Rodrigues Alves, perto da Conselheiro Nebias, teve uma mexida grande no sistema de drenagem, não é? Por 3 vezes. Por quê? Porque aí, da Luiz Gama, você leva a drenagem para Manuel Tourinho. Tem uma diferença de diâmetros. A MTU falou, olha, não é nossa responsabilidade. Informaram que o diâmetro do tubo é X e nós encontramos Y. Então, estão ocorrendo mudanças no projeto de drenagem básicos, que já deveriam ter sido o quê? Identificados a priori. Isso significa o quê? Qualidade de um projeto. O que é mais curioso, eu vou fazer um outro viés aqui, porque está ligado diretamente pelo que o Rogério disse aqui na segunda-feira. E ficou provado uma coisa, né? O Rogério fez um curso com pós-graduação para ser mentiroso. E eu vou explicar por quê. Durante várias vezes que o Rogério esteve aqui no programa, eu sempre questionei que ele, o Paulo Alexandre e ele como secretário de governo, destruíram o centro histórico. Destruíram. Todo o legado do Papa no centro histórico foi destruído de forma assintosa pela dupla Rogério e Paulo Alexandre. O resultado disso foi o abandono total do centro. Haviam mais de 15 casas noturnas no centro, todas fecharam. Aí ele fala do Festival Geek. Aí ele fala de coisas que acontecem uma hora ou outra e do que caiu no colo dele agora, que foi a morte do Pelé, e, portanto, valoriza o Museu Pelé. Rogério é mentiroso, porque ele foi um dos responsáveis por isso. Ele prometeu aqui no primeiro dia de mandato dele, nós estamos 2 anos já,
que ele ia rever as desapropriações absurdas de Santos, Paulo. Você é testemunha disso. Ele não reviu uma. É mentiroso. Espero que ele volte. Porque a gente dá a corda, aí ele se enforca e a gente quer que ele volte. E justamente ele prometeu que ia voltar, não ia demorar um ano para voltar, para a gente poder colocar isso no papel. Só que veja bem, há um ponto do discurso dele em que ele fala que o VLT, ele não podia deixar Santos perder a obra, porque ele valoriza Santos, porque ela faz parte da revalorização do centro. Você destrói o centro, aí depois você pega uma obra absurda e diz que ela é importante para a valorização do centro. Vamos pensar bem. O centro histórico de Santos agora, para eles, tem que virar residências. Quando a vocação dele, justamente por não ter residências, era ter o investimento que teve na Tolentino Filgueiras. Só que sem incomodar vizinhos, sem incomodar ninguém. Isso não aconteceu. Mas tem um monte de amiguinho do prefeito comprando imóvel a menos de R$1.000 o metro quadrado no centro da cidade. Por que será? Em relação a isso, Santaella, o que mais me espanta é essa, e eu vou ter que puxar um pouco do teu conhecimento técnico nessa questão do centro, é dessa questão da indústria dos tombamentos. E na Campos Melo tem muito imóvel tombado. Engraçado que o imóvel tombado, quando é o particular, ele não pode fazer nada, mesmo que o imóvel não tenha razão nenhuma para ser tombado. Não tem valor arquitetônico, não tem valor histórico, não tem valor econômico, nada. Só que a prefeitura não está respeitando absolutamente nada nos imóveis tombados da Campos Melo, do entorno. Estão se fazendo um desrespeito absurdo. Vocês já levantaram essas questões e já posicionaram a prefeitura? Alguma vez alguém falou alguma coisa? Isso tudo consta nos relatórios de impacto ambiental, EIA-RIMA. Então, foi contratada uma empresa que fez todo um levantamento das características dos imóveis e o que está realmente tombado. A Campos Melo, Dr. Cochrane, todo o trajeto, né, do VLT, lá estão relacionados diversos imóveis. Inclusive o nosso imóvel, ele aparece. É um imóvel antigo, 70 anos de construção da família, tá certo? Não está tombado. E muitos outros, mas assusta, porque quando você fala em tombar um imóvel, você verifica aí as benesses da Amador Bueno, né? A isenção de IPTU e tudo mais. Mas lá na Campos Melo tem um agravante. Um imóvel desse antigo, ele não tem estacas profundas, não tem sapatas. Então, se o trem passar e com uma construção deficiente de isolamento de vibrações, todos esses imóveis vão vibrar, vão se tornar uma caixa acústica. Eu já coloquei isso. Isso está o tema atual perante a MTU e a construtora. A qualidade de isolamento de vibrações dessa construção. Então, faço um parênteses. A obra foi orçada a 217, ganhou a licitação a Queiroz Galvão, hoje Alia, por 217 milhões. E era previsto por 330 milhões, certo? Pela própria EMTU. O que significa? Naquele dólar da previsão, a R$4, hoje o dólar mais alto, toda a manta que era de isolamento e vibração foi importada, trecho VLT 1. Você passa no VLT 1 ali ao lado, entre Campos Melo, Silva Jardim, as casas ao lado, nada vibra, está tudo perfeito. E no nosso trecho, acharam uma solução nacional. É claro, prestigiamos a engenharia nacional, os fornecedores nacionais. Mas será que isso está seguro? É uma pergunta. Com isto, o centro histórico era previsto no trajeto anterior passar aqui pela Rua do Comércio, ao lado da prefeitura e tudo mais. Alteraram para João Pessoa, né? Os imóveis tombados, ou esses mais antigos, podem sofrer muito com a passagem do VLT. Nós esperamos que isso não ocorra. A nossa postura clara é de colaboração para esse projeto. A prefeitura sempre nos enfrentou como a postura nossa como reativa, contrária. Não, não é isso. Nós queremos colaborar, ajudar, mas queremos uma obra bem feita. Agora chega um momento que cansou, nós estamos cansados. O pessoal recebeu agora taxa de serviço que a prefeitura prometeu isentar e não deu ano passado e este ano. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, bem rapidinho.
Voltando com a opinião litoral desta sexta-feira, o Roberto Mohamed, comentarista do programa, participa e a gente recebe com muito prazer o engenheiro José Santaella Redorá Júnior, que é secretário da Associação dos Moradores e Comerciantes da Campos Melo, Rua de Santos, Mohamed. Você vê como o prefeito realmente está melhorando muito como mentiroso profissional. Ele disse aqui no programa também, na segunda-feira, que deu isenções para os comerciantes da Campos Melo. Mentira, ele cobrou taxa de serviço, para quem não sabe, é o alvará, que você paga todo ano. E que ele disse que ele não podia isentar IPTU, mas a taxa de serviço ele pode isentar, ISS ele pode isentar. Realmente foi uma mentira atrás da outra. Agora, Santaella tem e outra, ele afirmou aqui que ainda era a Queiroz Galvão, a construtora. E não na verdade, é dos mesmos donos, porque a Queiroz entrou em recuperação. É aquela história que se faz no Brasil, Odebrecht monta laranja, a Queiroz Galvão monta laranja, a CR Almeida bota laranja, que é para não parar de fazer o serviço. Eu vou puxar uma outra coisa também, porque eu questiono aqui sempre com ele essa questão da relevância dessa obra por causa de demanda. Quando, na verdade... E aí entra uma outra coisa, o aspecto da metropolização. Quando ele vem aqui, eu estou aqui para defender Santos, é porque ele não pensa no entorno. Porque tem um monte de gente que mora na área continental de São Vicente, que trabalha em Santos e que poderia ser beneficiada se tivesse sido dada prioridade para o VLT ir até lá, a área continental. Então a gente vê como o prefeito pensa pequeno, porque na verdade ele só pensa no curral. É só as vaquinhas dele que interessam. A vaca do vizinho, que também fornece leite para ele, não tem a menor de relevância. É um cara que não pensa em termos regionais, portanto não pensa grande, pensa no pequeno, porque o pequeno dá dinheiro, né? Pequeno financia a campanha eleitoral e custou caro eleger um certo deputado federal, muito caro, a campanha mais cara que já teve no Brasil para deputado federal. Então, o dinheiro tem que vir de algum lugar. Agora, tem uma coisa que me espanta, Santaella. Se a gente tiver aí as fotos da chuva de quarta-feira na Campos Melo, porque foi um negócio assim digno do Dick da Vila Gilda, que ele gosta tanto, né? Ele chama todo mundo pelo nome de lá. Olhem como estava a Campos Melo na noite de quarta-feira. Ah, mas está em obra, por isso que isso acontece. Falou, se está em obra, que eu me lembre, eu vi uns canos enormes chegando na obra da Campos Melo e já deveriam ter feito a questão do escoamento, até porque com uma coisa dessa durante a obra, você vai para a obra uns 4, 5 dias para esperar isso secar, essa água toda ir embora para poder retomar a obra. Eu estou errado, Santana? Não, isso aí é fruto, né, de uma demanda nossa. Nós tivemos 41 pontos apontados perante o Ministério Público, CETESB, Prefeitura, MTU e Queiroz Galvão, e que a construção de novas canaletas e drenagem, que a água ficava parada, o asfalto todo irregular, e aí estão sendo construídas as novas canaletas. O próprio Ministério Público questiona a qualidade da canaleta, que é o concreto polimérico sendo aplicada, quanto à limpeza e manutenção. São vedadas. E a água não tá caminhando, está aí. Então, durante a obra, às vezes eles colocam mantas para isolamento de terra, para evitar assoreamento. E o que aconteceu? Uma marcenaria, lá no final da Campos Melo, ele teve tudo perdido. Deixaram um monte de terra próximo de uma boca de lobo. E tudo inundou. Então, muitos desses comerciantes daí, desse trecho, aí você está vendo entre Luiz Gama e Rodrigues Alves, é o vídeo. Mas o pessoal do lado direito, que é o lado direito do vídeo, eles têm o escoamento de águas pluviais estavam bloqueados, porque aí vem o trem e não construíram a canaleta. Então, uma oficina lá, o cara perdeu motores, olha, são coisas assim absurdas. Santaella, você fala de muitos detalhes construtivos. Sim. A empreiteira tem engenheiro residente na obra, responsável pela obra? A fiscalização tem a fiscalização da MTU? Esses detalhes foram discutidos com os engenheiros que são responsáveis porque é detalhe construtivo. Muitos pode ter erro de projeto, mas erro de projeto também pode ser corrigido na obra, né? Sim. Então, foi contratado um consórcio liderado pela empresa Bureau Veritas por 24 milhões
que eles têm a obrigação e responsabilidade? De executarem a fiscalização da obra, em nome da EMTU. Ponto. Esses engenheiros e esses fiscais não permitiram o cruzamento de uma linha de gás sobre uma linha de rede de água, ali onde passa o trilho na João Guerra com a Campos Melo. Por exemplo, nós, fiscais de obra, somos nós lá, todos que caminham, andam todo dia lá, fotografamos e mostramos isso ao Ministério Público. Como pode um fiscal de obra contratado, engenheiro, permitir isso? Ponto. Com relação à construtora, a Queiroz Galvão, que se transformou na Allian, eu sugiro assim ler um documento da Radar Fiesp, que é a questão de obras públicas no Brasil, sobre todas as dificuldades que essas empreiteiras têm na realização e na execução. Então, o projeto em si foi bem concebido? Não. Aí depois você entra com a execução, com falha? Também. É o projeto executivo que você fala? Projeto executivo. Essa ideia de rebaixar toda a Campos Melo e você esquecer os desníveis da calçada com os imóveis. Então, no final da Campos Melo, você tem uma calçada inclinada. Pode isso? Isso é acessibilidade? Depois você tem toda a fiação. Experimenta andar pela Campos Melo. Eu convido o senhor prefeito e os gestores, secretários de obras, a olharem para o alto, ao longo da Campos Melo, e ver a poluição de cabos de telefonia e de energia. Isso tudo vai permanecer e virá mais ainda postes do lado direito, sentido do tráfego. Por quê? Porque toda a fiação que era prevista ser enterrada não será. Porque é caro. Olha, o custo da MTU, 600 milhões. Aí, participei de uma reunião, olha o absurdo. Participei de uma reunião do Ministério Público com a CPFL e ela só foi informada em abril do ano passado sobre todo esse problema. Enterra ou não? A CPFL apresentou o número de 330 milhões. É isto. Para enterrar a fiação? Enterrar a fiação. E aí se descobre que ninguém tem influência sobre a CPFL. Agora, é o domínio federal. O custo de enterrar essa fiação durante a obra do VLT seria muito menor se aproveitasse... Do que fazer depois. Do que fazer depois, né? Eu questionei, Santana, não sei se você vai concordar comigo, que quando foi feita aquelas obras imensas do sistema de gás encanado em Santos, poderiam ter colocado todo mundo na mesa, Sabesp, CPFL e a Comgás, e falou assim, já que nós vamos abrir, vocês arcam com o custo da abertura e todo mundo já arruma o que tem que arrumar cada vez que for fazer o serviço de gás. Só que isso não aconteceu. Agora, no caso da Campos Melo, é escandaloso, porque poderia estar o valor todo incluído com a mesma empresa, porque a própria CPFL ela não vai fazer, ela não vai enterrar. Então, ela teria que contratar a mesma empreiteira e fazer um projeto só. Agora, tem um detalhezinho que ninguém se liga. Você acabou de falar da questão da influência política. O prefeito chega aqui, finge que é valente, mas não apresenta a verdade, que é a de que ele não faz absolutamente nada. Porque se os 6 fiscais dele tivessem exercendo o papel desse consórcio que fiscaliza a obra, aplicando multa na construtora e multa na MTU, mudava o negócio. Mas ele, na verdade, deixou escapar uma coisa aqui. Ele tem que puxar o saco, porque senão eles iam dizer que não iam fazer a obra. Uai, se é para fazer errado, não faz. Isso é o que se espera de um prefeito decente. Mas quando o prefeito é indecente, aí ele diz, não, eu quero dinheiro. Quanto mais dinheiro vier, melhor, porque a gente faz a festa. Não foi mais ou menos esse o que se tira de tudo que está acontecendo lá? Não, Mohamed, eu tenho uma visão assim, tanto do lado empresário, né? Eu empreendo, tá certo? Eu tenho até, falar a verdade para você, pena da construtora, sinceramente. Porque se meter numa obra dessa, onde o fluxo financeiro não ocorre e os projetos que eles acham que vão acontecer num determinado tempo, timing, e não ocorrem, então eles estão perdendo. Eles chegaram a ter 450 funcionários, hoje estão com 130. Por quê? Porque a CIT não tem liberado os trechos. E por quê? Porque a CETESB cassou a licença de instalação. Então a CETESB sensibilizou conosco, com o Ministério Público, tirou a licença e particionou. Agora a CETESB está dando novamente a licença para o final lá, Valongo.
E a construtora, ela é, sabe, o artista final, mas ela sofre por quê? Qualidade da mão de obra, tá certo? Aí a qualidade dos projetos deficientes, pelas interferências que vão encontrar. O que nos surpreende, mais uma vez, eu reforço isso, é que a prefeitura, através dos seus técnicos, deu o aval para este trajeto. E este trajeto não era o mais indicado. A Conselheiro Nebias, que era previsto a priori, só teria 5 desapropriações. Onde faz atualmente, são 32 desapropriações. Então, estão ocorrendo desapropriações agora. E não é para um projeto quando ele está amadurecido, quando o projeto já está consolidado, tudo já está resolvido. Então, você desapropriou galpão aqui na Constituição, que o cara fica com 1/3 desapropriado. Como é que fica o negócio? E era previsto inicialmente uma desapropriação total das áreas. Como os terrenos têm 50 metros na Constituição de fundo, então a MTU alegou bem claro, obra barata, que a obra fique mais barata. São 32 milhões de desapropriação. Esse problema todo, esse conjunto todo, pode ter um final feliz, Santaella? Olha, eu acredito que não. Porque tem um dado estatístico importante, que é a valorização dos terrenos por onde passa um VLT no mundo todo. Os terrenos valorizam 2,5 vezes, 3 vezes. Esses erros podem ser corrigidos e os terrenos chegarem nessa valorização? Ou você acha que já é irrecuperável o que aconteceu? Olha, foi vendida a ideia, está no EIA-RIMA, os desenhos, os projetos, o que seria? Seria uma repaginação de toda a Campos Melo. Então, visualmente, ela seria nova, toda a fiação enterrada, tudo, sabe, um conceito moderno, como é, por exemplo, a Europa. Agora, para nós, como sociedade, repito, estamos preparados para trabalhar, operar em compartilhamento um VLT? Carro vai andar na linha do VLT, motos vão andar na linha do VLT. E ali a calçada do lado do VLT, lado direito, era para ter 5 metros. Quem tem uma casa e um carro para entrar, hoje vai estar com 3,5 metros. Ele para com o carro para abrir o portão e vai interromper o tráfego do VLT. Simples. Do outro lado, era uma calçada reduzida, não foi reduzida. Então, eles, sabe, transformaram todo esse conceito urbanístico novo, que seria de valorização dos imóveis, como estão vendendo esse conceito, e que não deve ocorrer. O que deve ocorrer é o seguinte, pela LUOS, né? Eu participo de vez em quando dessas audiências públicas que dão uma paginação no assunto, é que o eixo da Campos Melo é uma área ADSN, né? Considerada como uma área de densamento sustentável, ou seja, onde se podem construir agora espigões, com 100 garagens, certo? Então, ali também, depois da linha da máquina, né? Lembra desse conceito? Onde se pode cemitério. Eu perguntei para um secretário, escutei, por que não pode cemitério, necrotério e velório para a zona da orla? E pode lá. Então, na Campos Melo, um empreendedor pode pegar uma área grande e transformar aquilo num necrotério, num velório, não sei, entendeu? E, como comunidade, nós não somos envolvidos, nós não somos chamados. Se faz aquelas audiências públicas, né, tá certo, de última hora e tal, e que a participação é relevada. Então, eu não acredito que, como é vendida essa ideia, que haverá valorização de 2 vezes pelos imóveis. Por quê? A qualidade do projeto é deficiente. Se fosse uma repaginação, como foi vendida a ideia, que seria tudo enterrado, uma nova Campos Melo, uma nova iluminação de LED, sabe? Uma coisa moderna, bonita. Como você vê o VLT passando em outras cidades europeias. E segundo, embarcar com essa estação, como o presidente da MTU nos falou. Por quê? Tem que ser fechada, porque ocorre evasão de divisa. O Opinião Litoral volta depois do intervalo, é rapidinho, fica com a gente.
Voltando para o último bloco do Opinião Litoral desta sexta-feira, que tem o Roberto Mohamed participando como comentarista, e a gente recebe como convidado o engenheiro José Santaella Redorá Júnior, da Associação de Moradores e Comerciantes da Campos Melo. Mohamed. Tem uma coisa que me chamou a atenção agora, e é verdade, eu já tinha feito essa pergunta há um tempo atrás. As estações, todo mundo sabe que você entra na estação, paga para poder embarcar no VLT. O tamanho da Campos Melo, qualquer um vai visualizar que se eu colocar uma estação para embarcar, ninguém passa na calçada, ou seja, você interrompe a calçada. Como é que faz? Vai ser mergulhão ou vai ser passarela? Porque ninguém explicou até agora como que as pessoas vão embarcar neste VLT. E o que eu fiquei sabendo é que 2 estações sumiram. Você vê, só para você ter uma ideia de como o projeto é bom. Quando os caras fazem o projeto, quebra tudo, descobre que não dá para fazer aquelas estações, aí você me tira aquela estação. Novamente eu insisto. Um VLT que leva do nada ou coisa alguma, num momento que era impróprio, e o prefeito acha que foi prefeito porque ele fez a obra. Ele está destruindo um trecho da cidade dele, mas ele acha que ele fez a obra, lógico. É a visão tacanha. Na verdade, eu acho que o VLT, essa obra do VLT é caso de polícia, não é caso de engenharia. Mas vamos continuar tratando como caso de engenharia. Santaella, eles explicaram alguma coisa em relação às estações? Como é que vai ser o acesso ao VLT? Porque o desenho que eu estou fazendo é que não cabe na calçada. Exatamente, não cabe. Então você deixa um corredor de passagem na calçada, de frente a negócios já estabelecidos, de 1,5 metro a 2 metros. É um vão. Então você cria os puxadinhos moradores de rua vão ser convidados a se instalarem ali. O VLT passa dentro da estação, mas a estação... Não. Ele passa ao lado. A estação é colocada ao lado. Então a estação fica na calçada e na rua, no Campos Melo. Na Francisco Glicério tem confinado dos 2 lados. Isso. Isso era o conceito, por exemplo, da Conselheiro Nébias. 5 estações ao centro, servindo os 2 lados. E a Conselheiro Nébias, qual foi o motivo alegado para sair de lá? Eu não comentei. Que há uma linha de alta pressão de gás, que é aqui o trecho aqui da Campos Sales até a Luiza Macuco por ali. Eu acompanhei uma remoção desse trecho da linha de alta pressão de gás, ali na Xavier Pinheiro, e com a Luiz de Camões, executado pela Congás, uma subcontratada, extrema responsabilidade, fluindo gás e eles soldaram e reposicionaram. Então, o que falta na obra? Essa obra, se não me engano, ela foi feita pela Congás porque ela aproveitou as linhas antigas do antigo gasômetro que ficava na Conselheiro Nébias com a Campos Sales, não é isso? Isso eu não tenho como lhe responder. Todo o mapa de rede de gás, acho que foi alterado, né? Porque são materiais atuais. A linha Congás, ela atuou... Mas essa linha de gás, ela está geoprocessada, ao contrário da drenagem da Campos Melo e da Conselheiro Nébias, que são mais antigas, né? Então, mas você poderia reposicionar a linha de gás ao centro da Conselheiro Nébias, como foi o motivo alegado, e que seria mais barato, entendeu? Existe engenharia para isso, reposicionar a linha de gás, porque não pode passar embaixo do leito em paralelo, só existe a fiação, tá certo? Então poderia ter sido reposicionado e deu isso como motivo. Olha, ficaria muito caro transferir a linha de gás a Conselheiro Nébias, que é a rede de alta pressão. Tubulação em aço de 20 polegadas, 10, 12 polegadas, algo assim, ponto. Mas o que significa? Nesta obra, as concessionárias, está faltando uma coordenação e uma gestão ampla de todas. Quando a CPFL foi reposicionar postes, o que aconteceu? Ela furou a rede de água que foi reposicionada. O que aconteceu? Furou a rede de esgoto que estava reposicionada. Então, a mão esquerda não falou com a mão direita. E onde está essa informação pós-obra? Sabe? São dificuldades típicas de um projeto mal gerenciado. Santaella, tem uma coisa que a gente precisa matar. O prefeito disse aqui na segunda-feira, eu não podia deixar esta obra ir fora de Santos. Nós estamos falando de 300 milhões.
É muito engraçado quando o político fala, trouxemos 300 mil, trouxe nada. Por quê? O dinheiro vai para Queiroz Galvão, vai para as desapropriações, vai para uma série de coisas que não vão gerar nada na cidade, só que todo o custo social e todo o custo político é da cidade, que acaba tendo prejuízo. Quer dizer, ele trouxe 300 milhões de reais, como ele diz, ou 600, que é a ideia do projeto todo, e não trouxe nada para a cidade. Porque, por exemplo, se fosse 600 milhões, mas enterrando toda a fiação, fazendo um projeto que atendesse a população, tudo bem. Agora, com essa quantidade de estragos e de problemas que a gente vai ter, a cidade perde dinheiro. Então, aonde está indo esses 600 milhões que ele se orgulha de ter trazido? Foi todo pro ralo. É aquele conceito de você executar uma obra pública, né? E ter todas essas dificuldades. A complexidade é muito grande, mas isso, eu vou falar, seria um cartão postal. Brasília quer fazer um VLT, Cuiabá não acabou até hoje, né? Não é isso? Recife tem interesse, Belo Horizonte. Rio de Janeiro. Rio, está lá, o Rio é um conceito diferente, não tem catenária, né? Conclusão, seria um modelo de negócio. VLT Santos foi implantado num determinado prazo, com as determinadas condições, tal e tal. Mas foi exposto pela própria MTU no Congresso Brasileiro de Trânsito em Brasília, em 2013, que uma obra VLT com essa intervenção urbana não seria simples. Então ela foi mal planejada na essência, nos detalhes. Dá esse resultado. Quer dizer, no final, se a prefeitura, ao invés de se preocupar com o valor da obra e que não podia perder, tivesse sentado, chamado todo mundo, Congás, CPFL, Sabesp, CETESB, Queiroz Galvão, MTU, tá bom, nós vamos fazer, mas só se fizer isso, aí a coisa era positiva, porque o que você quer dizer é, dá para fazer, mas tinha que ter uma conversa com todos os atores envolvidos e isso não existe. E o xerife de obra, olha, eu vou te falar, não é nem mais gestor, o gerente de obra, é o xerife de obra. E como é obra pública, são tantas interfaces, sabe? Eu já tive a possibilidade na iniciativa privada conduzir projeto. Ponto. Você tem eu estimei 10 milhões de dólares em um ano para uma expansão de uma fábrica. Ponto. O presidente da empresa, quando é tempo de CLT, me falou, você vai lá e execute, no México. Eu fui. Tive que fazer em um ano, fiz em 11 meses e fiz com 9 milhões de dólares. Ponto. Na iniciativa privada, você corta a cabeça, perde seu emprego. E na iniciativa, nos gestores públicos, nada. Então fica esse empurra, né? E quando entra a justiça, então, eu vou te contar, é um imbróglio, porque se judicializar a obra, nesse momento, aí piora. É aquilo que eu te falei, Paulo. Aí é decepção para todos os lados. E eu vou te trazer um número. Mas esse risco já foi afastado? Na Francisco Glicério ficou parado um ano, né? Esse conta tipo de risco. Sabe por que você falou de judicializar? Vocês estão evitando judicializar. A doutora Almáquia está evitando judicializar. Mas vai que um louco aparece lá e sai fora dessas conversas todas e judicializa. Todos perdem. Todos perdem. Nós, no princípio, queríamos isto, que desse um stop, parasse essa obra, lá no início das coisas. Não conseguimos. Aí foi se arrastando, e agora está aí. Com a interferência da promotora, é que se tem conseguido resultados, que eles vão lá e corrigem. Está vendo essa foto? A grelha do lado direito, aí, na primeira quadra Campos Melo. Está faltando o leito do trem, que é uma laje de concreto. Tem que isolar, depois colocar o trilho, colocar poste do lado direito, para colocar o fio do trilho. Olha, isso tudo vai tempo ainda. Então, você faz um cronograma que era para acabar agora, previsto que 5 de julho de 23, o trem andando. Nada vai acontecer. Nada vai acontecer. E olha, vou te colocar um dado financeiro, né? Sabe quantos passageiros foram transportados, segundo a MTU, tá nos dados deles? 4,9 milhões de passageiros pelo VLT, o que dá uma média de 13,4 mil. Certo? Por dia. Dia, correto? A receita ano é de 24 milhões de reais. Não se paga.
Então, o transporte público de massa tem que partir para outros conceitos. Aí, no caso do VLT, que é uma obra cara, deveria ser pelo quê? Talvez o BRT, que seria as transversais, né? Que você coloca um piso de 20, 30 centímetros de concreto, ônibus a bateria, que estão modernizados, estão mais atuais e mais flexíveis. Mas teria também o problema das estações, né? Não, É que aí no BRT você não precisa necessariamente de estação, você paga quando entra, com o cartão. Então, o Aí conceito... você economiza a estação. O BRT era um projeto, o Ursini foi o que mais defendeu esse projeto aqui no programa durante os últimos anos. Você economiza toda essa estrutura de estações. Você tem um modelo de São Paulo. Não, o modelo Mas que seria o implantado modelo na Manuel da daqui, Nóbrega também, né? Você pode pagar quando entra. Com o cartão de transporte, como os veículos são muito grandes, você pode pagar quando entra nele. Então você não tem estação, você não ocupa espaço, você só vai fazer o corredor. Isso, exatamente. É um outro BRT, né? Outro conceito. É, outro conceito, mas o VLT, pelo mundo, você embarca na rua. Você é tarifado dentro Exato, do você trem. paga quando Pronto. entra nele. Puxa vida, aí o presidente da MTU nos respondeu, ocorreu muita evasão de divisas. Então colocaram esse conceito de estações enclausuradas, tá certo? Mas que tem um funcionário lá na catraca, tem que estar fiscalizando. E hoje o VLT, para a gente, nesse percurso, com essas caixas de aço que vão ser introduzidas, só tem uma aqui na Universidades 2, atrás aqui na Luiz de Camões, certo? Que está lá, fechada. Esse conceito é de uma tamanha agressividade ao ambiente, ao conceito urbanístico, que você vai valorizar o imóvel? Essa é a pergunta. E a gente só fala da Campos Melo, mas a Campos Melo é a ida. Sim. Porque a volta é pela Constituição. E a Luiz Constituição Camões. parece tem um trecho da Constituição entre a Campos Sales e ali ela já é Rangel Pestana. Não, ali ela ainda é Campos Sales. A Constituição, naquele primeiro trecho, que vai até a Luiza Macuco, é um negócio assim absurdo. Parece que estourou uma bomba atômica. Você está falando, estou em Londres, na época da Segunda Guerra Mundial. O pessoal ali está passando pelo mesmo problema. E ele vai chegar naquele trecho que tem concessionário de automóvel, que tem o fundo da Unisantos. Vai passar por ali também, não vai, Sim. Santana? Sim. Quer dizer, aquele pessoal está vivendo, vocês são eles amanhã. Eles tiveram mais sorte, porque os erros da Campos Melo não foram repetidos lá, entendeu? Então a empresa de topografia já foi mudada, o controle foi mais efetivo, tá certo? Eles já tiveram mais sorte, que é o trecho Luiz e Camões. A obra andou mais rápido também, né? Também andou mais rápido. Então virou um laboratório a Campos Melo. E a Campos Melo, pelo fato da nossa associação estar ali vendo dia a dia, e como interferiu de maneira gritante na receita do negócio, nós nos associamos e fiscalizamos. É isso. Na Constituição isso não aconteceu. Nós chamamos todo o pessoal como afetados pelo trajeto. Aí colocamos nos postes uns... É a mesma empreiteira? Tudo. A Queiroz Galvão. A mesma, o projeto executivo é da mesma empresa também? Sim, tudo. É um projeto com um conceito total. Então nós convidamos os outros afetados e recebemos uma multa da prefeitura por ter colocado papel nos postes, convidando para uma assembleia. Vocês levaram multa da prefeitura por causa de convocar a reunião, mas a obra toda, o que o dinheiro não faz, né? A campanha para o deputado federal gasta muito. Alguns da liderança, quando apareceu na Amador Bueno, apareceu uma liderança na Luiz de Camões, da Campos Melo, são alguns, mandaram os bombeiros fazer vistoria nos imóveis para checar se o alvará de... Quer dizer que eles são bandidos mesmo, né? Chantagem, usando o poder público para pressionar as pessoas para não fazer a mesma coisa. Vocês estão vendo o nível, né? Vocês estão vendo, por isso que ficou em segundo lugar, não ficou em primeiro lugar, ficou em segundo lugar, gastou o que gastou e ficou em segundo lugar. Então, nós fomos à prefeitura, fomos diversas vezes e sempre imploramos e demonstramos todos os problemas. E a resposta não vinha a contento. Só passou a ser, de certa forma, a atender a gente quando nós fomos ao Ministério Público.
A prefeitura ficou constrangida, o Flávio não gostou da nossa atitude, mas foi o que nos sobrou, julho de 21. Mais alguma observação, Santalla? Olha, esperamos que essa obra termine, porque já está no meio, e que venha a bom gosto, que seja ainda daqui para frente ainda bem realizada. É isso. Chegamos ao final da opinião desta sexta-feira, que teve o Roberto Mohamed como comentarista e tivemos como convidado o engenheiro José Santalla Redorá Júnior, que é o da Associação de Moradores e Comerciantes da Campos Melo, rua afetada, como você telespectador acompanhou, você telespectador, rua afetada pela passagem do VLT, pelas obras de implantação do VLT em Santos. Agradecemos o trabalho da equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até segunda-feira, nesse mesmo horário de 15 para 1 da tarde, e um ótimo final de semana para você que você merece.